A Samara Bastos está ao vivo na delegacia, junto com o delegado que acompanha este caso agora. Samara, minha amiga, bom dia para você. Oi, Zucatelli, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha também. Olha, exatamente, nós estamos aqui na delegacia em Taboão da Serra justamente porque essa morte, o falecimento do Naim, foi registrado inicialmente como uma morte suspeita. E por que isso? Justamente porque ele estava sozinho em casa. As informações primárias que nós temos é que ele tenha, então, caído de uma escada e batido a cabeça. Mas só uma perícia, só o laudo do Instituto Médico Legal vai poder comprovar se realmente foi isso que aconteceu. Então, por isso que a polícia está nesse caso, inclusive o delegado que está à frente desse registro de boletim de ocorrência, dessa investigação, digamos assim, está aqui ao meu lado para explicar como é que vão ser agora os próximos passos. E, doutor, o que vocês encontraram, né? A gente sabe que foi uma empresa, um funcionário de uma empresa de telefone celular que estava prestando um serviço ali num poste, que viu o corpo e acionou a polícia. No momento que vocês chegaram lá, o que vocês encontraram na casa? Bom dia. Bom dia, Zucatelli, a todos que estão nos assistindo. Bom, esse é um fato que a gente tem que parar para analisar como acontece. Alguém viu um corpo caído, evidentemente, no primeiro momento ele aciona a Polícia Militar. A Polícia Militar foi ao local, vendo que estava fechada, abriu a casa, vamos dizer assim, de alguma maneira, arrombou aquela porta para poder entrar e encontra um corpo caído no chão. Até então ninguém sabia de quem era aquele corpo e depois, né, lamentavelmente, era o cantor Naim. E aí passou-se a verificar tudo o que estava acontecendo dentro da casa. Então, veja, se ele está no final de uma escada, tudo indicando que ele tinha caído, batido a cabeça ou quebrou o pescoço, a gente ainda não sabe. Isso somente o laudo pericial é que vai poder dizer. Além do laudo pericial do IML e o laudo pericial também da perícia técnica que vai analisar todo aquele local. O que a gente sabe é que havia um quarto com a luz acesa e a televisão ligada. E vamos tentar, na medida do possível, definir qual foi o momento da morte, em que horário ele morreu, né, para saber se isso aconteceu mais cedo, mais tarde. Várias coisas fazem muita diferença dentro da investigação policial e a Polícia Civil de São Paulo vai fazer essa investigação, pode ter certeza. Claro, são detalhes importantes e isso mesmo que o senhor falou para diagnosticar, para dizer exatamente o que aconteceu com o Naim, se ele de repente teve um mal súbito, né, um ataque cardíaco e aí caiu da escada ou não caiu da escada e a morte foi em decorrência a essa queda. Enfim, o fato é que o corpo dele teve que vir para a delegacia, teve um processo de fazer boletim de ocorrência. Isso é um processo normal, porque muita gente está se perguntando, nossa, mas o corpo do Naim está na delegacia, depois vai para o IML. Esse é um processo normal, doutor? Não, deixa eu explicar o que acontece. Quando uma pessoa falece dentro da casa e o médico assina um atestado de óbito, então tem a causa da morte, tudo direitinho, não tem porquê você fazer um boletim de ocorrência, não há essa necessidade. No caso específico, não havia isso. Você encontra um corpo caído embaixo de uma escada, você não sabe o que efetivamente aconteceu. Não estou fazendo nenhum pré-julgamento aqui, mas eu tenho que dizer o seguinte, veja, ele pode ter caído por ter tido um mal súbito, mas ele também pode ter sido empurrado e ter caído. Então, aí já não falaríamos mais de uma morte acidental, mas falaríamos de um homicídio. Então, é preciso que se investigue. É essa exatamente a função da Polícia Civil. Nós vamos fazer a investigação para saber se ele caiu, se ele foi empurrado, se aconteceu alguma coisa, se tinha mais alguém dentro da casa. Todos esses fatos, né, vão ser trazidos à luz, à tona, com um inquérito policial que já está sendo instaurado nesse momento. Doutor, a gente vê pelas imagens e estando lá na frente, a gente sabe que é uma casa, de uma certa forma, grande, né? É possível avistar o corpo, era possível avistar o corpo do lado de fora, né? Ou seja, num poste, ou mesmo passando pela rua, do lado de fora da casa. Dava para ver esse corpo? A informação que a gente tem, que chegou, é de que realmente, né, esses funcionários, esses empregados, viram o corpo caído e acionaram a Polícia Militar. Eu quero crer que sim, né? Não tem por que a gente duvidar disso, né? Até que tanto isso é verdade que se encontrou efetivamente um corpo lá, né? A Polícia Militar esteve no local, encontrou. Então vamos aguardar um pouquinho, porque a perícia vai trazer mais informações. Demora um pouquinho para sair o laudo, mas com toda certeza saindo a gente vai poder passar a melhor informação para vocês. Claro, até porque tudo foi muito recente, né? O boletim de
Oi, perdão, Zucatelli, pode falar, estou te ouvindo. Olha, primeiro agradeço ao doutor Hélio pela gentileza de conversar com a gente, muito obrigado. Samara, só para a gente entender o passo a passo disso, ele deixou isso muito claro, como não há uma informação, não há atestado de óbito, tudo isso é normal, só para a gente explicar para as pessoas. Por enquanto, não há nenhuma suspeita, o que está acontecendo é um procedimento normal e necessário quando não se sabe, apesar do termo, né, morte suspeita, não há uma suspeita, há simplesmente um processo de investigação que é natural e necessário. Só confirme isso para mim, amiga, por favor. Perfeito, Zucatelli, isso mesmo. Doutor, o Zucatelli está levantando uma questão aqui, só para a gente reforçar, porque falar morte suspeita, parece que a polícia já tem um suspeito. Não, a polícia não tem um suspeito. É só para a gente pontuar as questões, a polícia pontuar as questões e, de fato, saber exatamente o que aconteceu. É isso, exatamente, né, doutor? Uma morte que é suspeita. A gente não tem, ninguém está afirmando que, como eu disse antes, né, que é um homicídio ou que é uma morte natural. Como a gente não sabe ainda o que aconteceu, é a morte que é suspeita. Não tem um suspeito que teria praticado aquela morte, tá? Perfeito. E nesse processo de investigação, que então é comum, isso aconteceu agora, está acontecendo agora com Naim, mas poderia acontecer com qualquer outra pessoa que tenha um ente querido que faleceu nessas condições, né, doutor? Vocês também vão ouvir pessoas, né? Por exemplo, pessoas próximas, de repente um médico, já que o Naim tinha 71 anos, a gente sabe que a esposa falou agora que ele tinha um problema de visão, de repente até um problema no coração, enfim. A polícia também quer ouvir pessoas do entorno dele? Com toda certeza a gente vai apurar tudo isso que está acontecendo. Se ela está dizendo que ele tinha um problema de visão, provavelmente ele passou por um médico. Então a gente vai saber quem é esse médico, vamos pedir para esse médico atestar que isso efetivamente aconteceu. Alguma marca pode ter ficado na escada, né? Pode existir um sinal de um pé diferente, eu não sei se tem um tapete, se não tem, eu preciso ver isso. Mas todas essas situações vão ser analisadas, mas isso é com calma. Evidentemente, como você colocou aqui, muito bem colocado, é uma morte suspeita. A gente precisa primeiro saber o que aconteceu para depois fazer a afirmação. Evidentemente, né, para que a gente não seja leviano e faça qualquer tipo de acusação contra quem quer que seja. No caso, é o cantor Naim, mas poderia ser qualquer outra pessoa. O procedimento é exatamente esse, exatamente igual. A Polícia Civil vai fazer da mesma maneira, com todo o empenho, para poder esclarecer efetivamente o que aconteceu. Com certeza, e nós vamos acompanhar esse caso. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. A gente sabe que o doutor está correndo, então, com esse caso, atendendo a imprensa, também familiares, né, tentando dar respostas a essas pessoas. E ele tirou, então, esse tempo precioso aqui para falar com a gente. Muito obrigada, doutor Hélio. E, claro, nós vamos continuar aqui de plantão na Delegacia em Taboão da Serra. E qualquer novidade, eu volto aqui ao vivo com vocês. Voltamos ao estúdio ao estúdio Hoje em Dia. Obrigado, Samara. Dê um abraço, doutor Hélio. Muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente, de explicar, esclarecer tudo direitinho.